Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12 horas, bom dia a todos. Estamos começando mais um Estúdio IBA na nossa Rádio IBA Web, nesta segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021. Temos agora 28 graus e damos os nossos cumprimentos a todos os nossos espectadores, ouvintes. Começando bem essa semana, não é, Reinaldo? Começando bem, começando dublado, né? Esperando que dê uma chuva para aliviar o abafamento que está aqui na região. E o Estúdio BA tem o apoio da Colina Imóveis, Zetanet, Fera Escolas de Futebol e o Supermercado Centenário. Patrocinadores dos destaques do Estúdio BA dessa segunda-feira. Concessão de rodovias na região inclui ciclovias e pistas laterais. São José do Sul escolheu sua primeira corte de soberanas. E coordenador fala da preparação para o censo 2022 aqui na região. A semana começou com o dia nublado hoje, né? E a temperatura máxima vai aos 36 graus, com previsão de pancadas de chuva no decorrer do período. Amanhã será um pouco mais frio do que hoje, com a máxima de 28 graus, com previsão também de pancadas de chuva a qualquer hora. Mas para os próximos 7 dias, a previsão ainda é de pouca chuva na maior parte do estado, conforme prevê o Boletim Integrado Agrometeorológico. Amanhã, sem ocorrências graves no trânsito, também sem pontos de confluência ou interrupção do trânsito. Na área policial, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo furtado e prendeu um homem na BR-386 aqui no trecho de Montenegro, na noite deste domingo. Durante a operação de enfrentamento à criminalidade, os policiais deram ordem de parada ao motorista de um veículo Renault Logan, que estava com placas de Campo Bom. Ele não obedeceu, depois de 1 quilômetro foi alcançado. Quando foi constatado que o automóvel, que era emplacado antes na capital, Porto Alegre, foi furtado em Estância Velha em abril. Além disso, o condutor de 28 anos não era habilitado. O Conselho Gestor do Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas aprovou a publicação do edital para a concessão de rodovias no Bloco 3. Esta etapa do programa RS Parcerias corresponde às regiões Serra e Vale do Caí. Foram confirmadas, então, 6 praças de pedágio em São Sebastião do Caí e Capela de Santana, além de Flores da Cunha, IP, Farroupilha e Carlos Barbosa. Foram incluídas mudanças, com a construção de 10 quilômetros de ciclovias e mais de 30 quilômetros de vias marginais. Também foi ampliado de 12 para 45 o número de passarelas, e de 27 para 98 as melhorias em acessos às cidades, de 4 para 5 as rótulas simples e de 20 para 26 as rótulas alongadas. E todos esses investimentos previstos foram antecipados para um único ciclo até o 7º ano de concessão. Na modelagem inicial, poderiam ser feitos em períodos escalonados entre o 3º e até o 25º ano de concessão. Também mudou o critério de julgamento das propostas, que passa a ser o de menor tarifa de pedágio a ser ofertada pela empresa que vai participar da concorrência. O Bloco 3 prevê investimentos de 3,4 bilhões de reais para a iniciativa privada em 271 quilômetros de rodovias estaduais. Desses, 116,4 quilômetros serão de duplicação e 53,96 quilômetros de terceiras faixas. O pedágio em Capela ficará, então, no quilômetro 30 da ERS 240, aqui na divisa entre Montenegro e Capela, perto da Sexta Ponte, também do acesso ao Paquete, da Expresso São Miguel. E o valor inicial que vai ser lançado no edital é de R$ 7,28 a tarifa, né, esperando que a empresa, a vencedora, apresente uma proposta bem mais baixa do que isso. São José do Sul elegeu sábado a sua primeira corte em 25 anos de história. A rainha eleita é Mônica Maurer, de 24 anos, com as princesas Bruna Schitz, 22 anos, e Caroline da Rosa Schitz, 21 anos. A corte foi escolhida entre 7 candidatas após preparação, concursos, palestras, ensaios e entrevistas. Agora inicia a missão de representar São José do Sul
especialmente na divulgação da primeira festa do município, entre os dias 21 e 24 de abril de 2022. Aí nós vemos imagens aí do momento da coroação e do primeiro desfile das soberanas de São José do Sul. Parabéns às vencedoras. Agora, a notícia é de mais dinheiro que a gente vai ter que gastar aí entre o final do ano e início do ano, Lica, porque o pagamento IPVA 2022 já inicia nesta quarta-feira, agora dia 15. Foram ampliados os descontos para pagamentos antecipados de 3% para 10% e dobrou o prazo de parcelamento de 3 para 6 meses, né, a partir de 2022. Não houve mudanças em relação às alíquotas, todavia a valorização dos veículos pela tabela FIPE, inclusive os usados, levou a um aumento médio de 22%. Quem pagar até o dia 30 de dezembro, então, terá desconto de 10% e não pega o aumento da taxa de UPF, que é o balizador dos valores, que sempre em fevereiro muda esse índice da taxa. Há também os descontos de bom motorista e bom cidadão. Mas a grande inovação é o pagamento por Pix. Basta consultar o site ou o aplicativo do IPVA RS, no qual será gerado um QR Code a cada mês. Para nos cobrar, eles sempre têm modernidades, né? Mas sempre tem tecnologia nova. Mas foi retirado ali, o pagamento nas lotéricas. Parece que não foi feito um acerto com a Caixa Econômica Federal. E o lugar onde mais se pagava, que era mais fácil o acesso, eram as lotéricas. E você não vai ter o pagamento nas lotéricas. Então é direto no celular, então. Nos bancos, Banco do Brasil, Sicredi e o Banrisul. E o pagamento por Pix, que é pelo QR Code. Eu fico pensando que ainda há de se explicar como é esse pagamento através do Pix, porque quem não tem leitor de QR Code no celular não vai conseguir acessar, então... É complicado, né? E o Campeonato Gaúcho Feminino de Futebol 7 reuniu mais de 300 competidoras de 17 equipes gaúchas aqui em Montenegro nesse final de semana. E a campeã foi a equipe de Juí, que venceu o Sesc Camaquã na final por 3-1. Em terceiro lugar, ficou a Afusca de Gravataí, e o único time montenegrino, o Municipal, não chegou às finais. E ainda na área de esporte, Manatá está organizando a 18ª Copa de Futebol de Areia, né, que há algum tempo já substitui o lendário Bola Mar aqui para a região, que é bem forte nessa modalidade. E nessa quinta-feira, agora, a partir das 8 da noite, na Casa do Turista, em Maratá, terá uma reunião. Então, os times interessados devem encaminhar representantes, eles poderão debater a elaboração do regulamento e retirar a ficha de inscrição. Essa terá que ser entregue, então, até o dia 4 de janeiro de 2022. O início da competição está previsto para o dia 14 de janeiro. E Brochir aderiu ao Passaporte Turista Cidadã pelos caminhos do turismo rural no Rio Grande do Sul. Esta é uma iniciativa da Emater para fomentar esta prática entre os municípios. Os empreendimentos brochienses que aderiram são a Propriedade Festner, em Batinga Sul, do Willy Morangos, em Linha Tigre, o Memorial New Franco Reich e o Sítio das Amoras, ambos em Linha Pinheiro Machado. Eles podem receber turistas cadastrados e fornecer novos passaportes. E o turismo na região sempre se alavancando, né? Tivemos a feira em Portão nesse mês e novas opções estão aparecendo aqui para atrair os turistas para a nossa região. São Sebastião do Caí, por exemplo, lançou ontem a rota Caminhos do Cicloturismo Caí. Na cerimônia foi instalada também a placa com orientações e mapas de todos os roteiros. Eles terão 3 níveis de dificuldade, todos circulares, passando por vias públicas, urbanas e do interior, com ponto de chegada, de novo, na Praça Central do Caí. No site da Prefeitura de São Sebastião do Caí, o interessado pode acessar os links para as rotas no aplicativo Strava. Pareci Novo inicia a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em moradores com mais de 18 anos que receberam a segunda dose de qualquer imunizante até 17 de julho. A vacinação ocorrerá mediante agendamento através do telefone 36 33 91 12. Lembrando que todas as cidades continuam com a vacinação, inclusive a primeira dose ainda pode ser aplicada para quem deixou de procurar, ainda pode ser feita a primeira dose, segunda dose e a terceira dose de reforço está sendo aplicado em todas as cidades. Última notícia do primeiro bloco: segurados do INSS que estão afastados do trabalho por questões de saúde podem se qualificar remotamente.
O acordo de cooperação técnica firmado em setembro disponibiliza 6 cursos online oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, aqui do Rio Grande do Sul. As especializações são programador web, agente de alimentação escolar, assistente administrativo, organizador de eventos, vendedor e secretário. E é a primeira vez que o INSS disponibiliza cursos exclusivamente à distância aos trabalhadores que são inscritos, e beneficiados no programa de reabilitação profissional. São 12 horas e 10 minutos, vamos a um brevíssimo intervalo e já voltamos. Na era do fake news, o trabalho jornalístico sério e ético é imprescindível. O conteúdo do IBA é produzido por profissionais comprometidos em promover a pluralidade e o contraponto, no impresso, no portal ou nas redes sociais. O IBA tem a marca da credibilidade e responsabilidade construída há quase 4 décadas. Fera Escolas de Futebol, há mais de 20 anos no Vale do Caí. Atendemos mais de 800 crianças nos núcleos Clube Rio Grandense, Campo da Tanac, Socida e Brasport, Pareci Novo, Harmonia, São José do Sul e Salvador do Sul. Prezamos o lazer, disciplina e o rendimento no esporte. Sejam muito bem-vindos a Um Mundo Fera. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. Voltamos ao Estúdio BA, da Rádio BA Web, com o apoio da Colina Imóveis, Zetanet, Fera Escolas de Futebol e o Supermercado Centenário. Após adiamento e impasse em relação aos recursos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, prepara a realização do Censo 2022. Nós estamos recebendo aqui no estúdio de IBA o coordenador censitário da região, Márcio Rubens Salim. Bom dia, Márcio. Bom dia, tudo bom? Um prazer enorme estar aqui tendo essa oportunidade de falar sobre o censo do ano que vem e obrigado pela oportunidade. Agora, então, temos certeza que o censo acontecerá, então. Sim. Após alguns adiamentos em função da pandemia, agora temos certeza que o censo realmente vai sair. Ele teve alguns adiamentos, mas a confirmação tanto de verba quanto de funcionários em atividade. A data para acontecer que ainda não foi definida, mas vai ser 2022. Não, já tem data, sim. Tem? É do dia 1º de junho a 31 de agosto. Seriam 3 meses para a aplicação desses questionários. Ok. Vão envolver quantas pessoas? Ao todo, no Brasil, é cerca de 300 mil pessoas envolvidas. Mas e aqui no Montenegro e região? Bom, o que eu tenho de informações até agora são do edital passado. O novo edital que é para ser publicado até dezembro. A qualquer momento, na verdade, pode sair. Então, para Montenegro tem 72 vagas, mas as vagas é bom deixar bem claro para a população que elas são para todos os municípios do Brasil. O censo em si, ele vai acontecer em todo o Brasil, né? Ele tem esse objetivo de apoiar as políticas públicas com informações de cada município. O IBGE ele tem várias pesquisas que ele realiza. Então, o censo demográfico é a única que é a nível municipal. As outras são ou por amostragem, mais a nível, por exemplo, de educação, saúde, saneamento, né? Essa tem um caráter mais da população em si. São questionários relativamente simples, mas como tem um enorme número de pessoas, são mais de 5.570 municípios no Brasil. Então, é uma estimativa de 71 milhões de domicílios. Então, para ter uma ideia da complexidade que é, porque tem que ir a cada residência, seja rural, seja urbana, a distância. Então, por isso, tem uma organização muito importante antes, um planejamento junto com as prefeituras e demais órgãos relacionados, né,
tanto para uma questão de apoio quanto uma questão de atualização dos dados, né? As informações, por exemplo, de mapeamento de casas, elas não são do 2010, no caso. Durante esse tempo, o IBGE tem constante atualização. Então, tem essas informações o mais precisas possível para a atualidade. A gente viu que no último censo, uma das grandes dificuldades, claro, além de encontrar as residências no interior, né, no meio rural, que são bem espaçadas, né, mas a gente lembra assim que houve dificuldades para os prédios, porque tem dificuldade em encontrar as pessoas, a maioria trabalha, e vocês têm um planejamento específico para isso? Sim, sim. Os recenseadores, que é o nome de quem vai fazer os questionários em si, eles têm um horário flexível. Então, além do horário comercial, então eles podem passar, por exemplo, após as 7 horas da noite, por exemplo. Então, justamente para pegar essas pessoas que estão trabalhando ou que não tem como encontrar durante o dia, né? Então, tem essa possibilidade de fazer essas entrevistas em outros horários. E o senhor estava referindo já no início, eu acho bom sempre salientar que, inclusive, quando houve a suspensão, né, muitas pessoas não entendiam por que foi feito tanto debate, né, a respeito da suspensão do censo. É com os números do censo que os municípios vão se planejar, né? Não é apenas saber quantas pessoas moram na cidade, né? Mas quantos estão em situação de pobreza, irregularidade fundiária, quantos precisam de um posto de saúde, quantos moram em local sem acesso de luz, água. Essas informações são fundamentais para qualquer planejamento no país. A gente teve agora essa questão da pandemia e teve uma dificuldade muito grande para aliar, por exemplo, quantas doses vai para cada município. Essas informações que só o censo consegue fornecer é fundamental. Então, esse é só um exemplo que o censo está presente pelo IBGE, né? Então, tu pode imaginar uma gama enorme de questões, tanto da iniciativa pública, né, planejamento, aonde alocar uma escola, tudo isso o censo é a base para essas informações, tanto na parte pública quanto na parte privada para alocar recursos e vagas de emprego, por exemplo. Os prefeitos devem estar ansiosos para receber isso, inclusive também os governadores, que vai mudar em 2023, né, que eu acho que os dados vão ser compilados até 2023. Sim. A coleta será realizada no inverno do ano que vem. Então, tem toda uma parte de tratamento de dados e até a posterior divulgação para a população em si. O último censo é de quando? Foi 2010. Então, a gente já tem aí mais de 11 anos o censo demográfico ele é a cada 10 anos. Mas, em função da pandemia, inevitavelmente teve que ser adiado. E aí, durante esses 10 anos, no caso, vão sendo feitas atualizações aleatórias, assim? Sim, por amostragem. Por amostragem. Por amostragem. E, claro, tem estimativas, né? Mas nada como ter o censo em si. A situação real, né? Pela matemática, é uma contagem individual total. Então... E acredita-se, né, Reinaldo, eu até estava lendo um artigo esses dias que seguramente vai mudar bastante a realidade, né, em função da pandemia, porque houve muita dificuldade, a gente sabe que muitas empresas fecharam e pessoas que perderam os empregos, então acredita-se que vai mudar bastante o panorama do país. Né? Com certeza. Até o censo em si é uma oportunidade de complementar essa renda, porque já falando sobre como vai ser o processo seletivo, as pessoas que se inscreveram em 2020 e 2021, essas inscrições não estão válidas, porque houve uma troca de banca que executará as provas, então as pessoas interessadas terão que fazer uma nova inscrição. Só que essas pessoas que fizeram a inscrição já está disponível pelo portal do IBGE o ressarcimento das taxas que foram pagas. Então, para a população que fez a inscrição, já está disponível
a partir de 17 de janeiro esse valor. Mas é muito importante o censo, todos os 2 editais, muito em função da pandemia, com certeza, mas teve uma baixa procura. Então, eu reforço aqui para que as pessoas se inscrevam, que tenham essa procura, porque são vagas, embora temporárias, é um aporte muito importante para a renda. E, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando na iniciativa privada poderão trabalhar como os recenseadores, né? É um meio de também ter um aporte Isso é de renda. importante. Ele Na não- complementação da Com renda. certeza, com Aí certeza. ele no momento que se inscreve, no momento que for aprovado, ele diz, posso trabalhar à noite, posso trabalhar de manhã até à tarde. Isso seria mais depois na organização. Na em organização si, do né? coordenador, né? Isso, exatamente. As datas, então, para inscrições, vocês ainda não têm, Não, porque estão esperando o ainda edital. não temos então. o edital disponível. O que se tem é a banca que vai executar a prova, que é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, mas o edital está para sair a qualquer momento, que daí teria informações mais E maiores não sobre existe previsão quando será realizada a prova, não? em fevereiro. Fevereiro Não, em agora. janeiro, perdão. Janeiro agora? Exatamente essa é a questão. Tem um período Um curto antes. período, vai haver um curto período, A então, de inscrição, tempo né? para a inscrição, né? Depende muito de quando vai sair o edital para ter tempo Sim. viável, né? Mas quem pode se inscrever? Qual é o pré-requisito e quais as limitações? Bom, os impedimentos em geral são que não podem ser servidores públicos, seja na ativa, seja aposentados. Por exemplo, secretários também relacionados à administração pública e menores de 18 anos, entre outros impedimentos que o edital vai pormenorizar, né? Mas, a princípio, qualquer pessoa pode se candidatar a partir de 18 anos. Então, terão vagas para o ensino médio e vagas para o ensino fundamental completo, que seriam os recenseadores responsáveis pelos questionários. E aí a prova é aplicada, né? Ali também acontece uma eliminação. Sim. São 72 vagas aqui para a região que o senhor coordena, Não, certo? 72 vagas, pelo último edital, obviamente, Aham. são apenas para Montenegro. Ah, Então, só Montenegro. Ah, sim. nós temos mais, então. Tem vagas para Maratá, Brochir, Pareci, mas ao total é bastante vagas, né? Eu não posso afirmar agora quantas vagas são, mas Sim. provavelmente até serão mais do Mais, que é. o edital, Sim. o último edital. Porque tem previsto outras vagas além das que estavam. E o faz-me o salário é bom? É aproximadamente 2.400 para a agente Olha. censitário municipal, que seria, alguns municípios vão ter representantes do IBGE, por exemplo, Brochir e Salvador terão, e Montenegro. Esse será o representante junto comigo para coordenar a ação censitária. O recenseador em si, ele será com base na produtividade, de quantas habitações ele conseguir fazer, uma meta, por suposto. Esse que vai a campo, então, é por meta, não é um salário fixo. Não é um salário fixo a princípio, né? Pelo último edital. E essas vagas que o senhor colocou é para as duas modalidades, o recenseador de Sim, campo por e- exemplo, Montenegro teria 62 vagas apenas para recenseador. E seria uma para coordenador municipal e uma para supervisor, porque é importante também frisar que será feita uma fiscalização sobre a qualidade dessas entrevistas, verificando se se o recenseador realmente foi na casa, terá que ser feito esse acompanhamento, né? Essa era até a pergunta que eu ia fazer, porque em pesquisas a gente sempre faz uma checagem, né? Sim, isso será feito. Isso o IBGE faz essa checagem. Sim, E não em 100%, provavelmente, Sim, né? terá um profissional contratado exatamente para fazer essa função. Tá bom, então. Não sei, tem mais alguma coisa? Eu acho que todas as cidades que é da sua coordenação você poderia passar para a gente saber que também vai ter vagas nas cidades. Sim, que vão ser... eu tenho subordinadas a mim, Brochir, Maratá, Pareci Novo, Salvador do Sul, São Pedro da Serra e São José do Sul.
mas tem vagas em Feliz, Capela, em outras regiões aqui, outros municípios da região. E os municípios entram com a base estrutural, né? Que Montenegro está tentando já instalar. Sim, é uma relação de apoio, né? A gente busca as informações e eles também nos apoiam em a atualização de dados, mapeamento, informações mais do interior também, porque a gente tem contato com a Emater, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, por exemplo. Então, eles têm um conhecimento muito grande do interior. E não sei se o senhor tem algum número aí de residências, domicílios para ser visitado em Montenegro, isso não tem ainda. Não tem ainda. Essa é uma curiosidade bem saber. preciso. Isso aí. Então tá. Márcio, nós agradecemos a tua participação. Tu que gostaria de comentar mais alguma coisa? Sim. Uma coisa muito importante para os ouvintes é a questão da segurança. Isso. Que o IBGE, assim, os recenseadores, eles terão vestidos com colete, boné, crachá para identificar. Então, será feito, por exemplo, pode ser feito por qualquer pessoa a conferência do QR Code para verificar. No crachá tem um QR Code. Para verificar se o recenseador realmente é do IBGE, né? Infelizmente, a gente está sujeito a fraudes, né? Então, é uma característica de segurança. E também a Brigada Militar e as prefeituras terão à disposição a lista de quem são os recenseadores. Então, por exemplo, se alguém tem dúvida, não conseguir verificar através do crachá, ele pode, por exemplo, perguntar para a prefeitura, para a brigada, se aquela pessoa realmente é do IBGE. Mas a gente frisa o que nós prestamos a confiança da população e a garantia tanto da qualidade quanto da segurança que é para essas informações que serão perguntadas são fundamentais para todo o país. Então, para que não tenham medo de receber o nosso funcionário. Não, quando você falou em segurança, me veio em mente uma outra questão, que é a segurança do recenseador, porque a gente ainda tem pandemia, né? Talvez na metade do ano que vem ainda tenha alguma preocupação com pandemia, né? Como é que vai ser essa presença dele na casa da pessoa? Sim, vai ser com máscara, com todos os cuidados tradicionais, né? Não é obrigatório, por exemplo, a pessoa receber dentro da casa. Até é preferível que não, né? Que seja fora, né? Sim, com certeza, mas que seja de uma maneira que ambos se sintam seguros e confiantes de prestar essas informações que todos requerem. E eles vão ter a proteção do Face Shield. Sim. E é tudo eletrônico também, não precisa ter contato. Essa é uma característica muito importante do censo do ano que vem, que tanto a parte da coleta quanto a disponibilização será através de um smartphone programado próprio do IBGE. Então, tem essa característica de ser o mais digital possível. E quanto a pessoa que realmente, né, na questão de pandemia, não quiser, acha, não quero participar disso, o que o senhor diria para essa pessoa aí? Que tenha confiança no nosso trabalho, é um trabalho que tem a característica de ser sigilosa. Essas informações que serão coletadas não serão divulgadas de maneira individual. Então, apenas o IBGE tem esse tipo de informação. Tanto as informações depois que serão divulgadas pela mídia não tem um caráter individual. Então, tem é um compromisso que a organização tem com sigilo individual de cada um. Né? Serão agrupadas, no caso, essas informações. É isso aí, então. Então tá, Márcio, de novo, muito obrigado pela tua participação, agradecemos para esclarecer e provavelmente antes ainda vamos recebê-lo outras vezes, né? Com certeza, muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição tanto da comunidade quanto do Jornal UBA para maiores informações no futuro. São 12h29, nós vamos agora à Pílula do Bem-Estar, que hoje é segunda-feira, né? Com a psicóloga Romilda Almeida, e logo em seguida um brevíssimo intervalo e já voltamos. Aqui é Romilda Almeida, psicóloga. Estou trazendo mais uma pílula do bem-estar.
Estamos chegando ao final de 2021 e essa época do ano é aquela época onde todos nós passamos a estar um pouco mais cansados, mais acelerados, as nossas rotinas mudam porque entram finalizações de ciclos, entram festas de finais de ano, amigos secretos, a organização para o Natal, para o Ano Novo que está vindo. E a gente passa, então, a reclamar bastante. Ai, estou cansado, esse final de ano está bastante corrido. Mas eu sugiro, então, que se pare um pouquinho e se reorganize. Sim, estamos bastante cansados, foi um ano intenso, foi um ano de bastante mudanças, mas a gente precisa, neste momento, dar conta desse restinho de 2021. Então, é o momento de parar, de se reorganizar com os dias que ainda temos, para dar conta de tudo que ainda tem por vir, até finalizar este ano, então, para iniciarmos um ano de uma forma tranquila. E eu vou deixar aqui 6 pilares, então, para a gente pensar um pouquinho nesse restinho de 2021. Gratidão. A gente precisa agradecer. A gratidão nos ajuda a perceber o óbvio que sempre tomamos como garantido. E, além disso, nos ajuda a abrir essa nova circuitaria que faz ver o que funciona. A gente precisa também se permitir ser humano. Podemos rir, podemos sofrer, podemos chorar, ter raiva e ter medo. São sentimentos humanos. Errar rápido, ver os erros e logo correr para mudar faz parte de um novo olhar sobre viver melhor. Os relacionamentos saudáveis, vamos apostar neles, criar conexões, amizade, ter pessoas para trocar ideias, carinho, cuidar das pessoas. Isso nos torna mais felizes. Fazer uns minutos de meditação ao longo do dia, onde a gente consiga parar, né, e olhar para dentro de nós. Conseguimos relaxar também, né, e curar um pouquinho desse cansaço do nosso corpo, da nossa mente, manter o equilíbrio emocional. Cuidado da saúde física, muito exercício físico, uma alimentação saudável, cuidar do sono e praticar o bem. Elevar a empatia e entender que mais que todos sofremos, mas podemos mudar o mundo ajudando as pessoas a ficarem melhor. Quem ajuda o próximo aumenta o seu nível de felicidade. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo, mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. No ar, Estúdio IBA. Informação com credibilidade. 12 horas e 34 minutos, voltamos com o Estúdio BA, com o apoio da Colina Imóveis, Zetanet, Fera Escolas de Futebol e o Supermercado Centenário. O Hospital Montenegro 100% SUS lançou uma campanha em busca de recursos e materiais para concluir a obra do novo pronto-socorro regional. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor executivo do HM, Carlos Batista da Silveira, para conversar sobre isso. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lica. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio IBA Web. Uma satisfação tremenda estar aqui.
Bom dia, diretor. Obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que eu gostaria de iniciar perguntando, o foco é empresas ou todo cidadão e por que foi salientado que as empresas venham nesse momento ajudar o HM? Olha, em realidade, Reinaldo, o foco principal foram as empresas pelo momento que estamos vivendo, né? O cidadão está com um pouco mais de dificuldade financeira nesse momento e se a gente for avaliar que no período que nós fizemos uma outra campanha, foi lá em março, para poder dar conta da quantidade muito elevada que tivemos de casos de Covid, a população, a pessoa física, foi os que maiores aportaram, né? Claro, tivemos muitas doações de empresas, materiais, né, e essas coisas, mas a doação em recurso foram, em sua ampla maioria, de pessoas físicas. Sim. Neste momento, a gente está tratando, até porque a gente entende que não é um valor tão elevado, lembrando sempre as empresas 2 pontos. Primeiro, todo o atendimento de acidente de trabalho é feito no Hospital Montenegro, aqui da nossa região. Todo ele é feito, né, os acidentes de trabalho eles são direcionados para o hospital. E o outro ponto que a gente quer colocar é que, devido à situação também econômica, muitas empresas deixaram ou não conseguem fazer aportes financeiros para dar conta de planos de saúde para os seus funcionários. E eles acabam migrando bastante para o Sistema Único de Saúde. Então, esses 2 aspectos que a gente tentou, num primeiro momento, focar nas empresas, né? Nas empresas da região, que são bastante, é uma região grande, muitas empresas, né? Um PIB elevado aqui que tem na região. Então, o foco, né, para tratar um pouco com essas empresas dessa questão, do atendimento que a gente faz de acidente de trabalho, né? Da questão dos atendimentos no sistema e também lembrar sempre que nós somos uma porta aberta para o SAMU e nós temos aqui em torno de 6 ou 7 rodovias, né? E muito transporte também de pacientes, como já aconteceu ali, vários casos de trabalhadores que sofrem acidente de trabalho de trajeto, né? Então, o foco um pouco foi nesse sentido, né? Batista, e a doação da BR Incorporadora no valor de 26.500 reduziu, então, um pouco agora a necessidade já não é mais 250, né, Lica? Agora é só 224, 23.500 ainda, tá, né? Então, é nesse sentido. E vocês também devem ter recebido, obviamente, que a gente preparou uma planilha ali, uma planilha orçamentária, até para o cidadão ou para a empresa enxergar nitidamente os valores e o grupo ali de equipamentos que a gente necessita. Nós recebemos, é bom situar, nós recebemos esse recurso de 500 mil através da consulta popular, que o IBA deu um enorme apoio em 2018, para fazer todo o movimento aqui na nossa região, para o pessoal votar na consulta popular no hospital. Não só no hospital. Na realidade, foi uma verba de 1.200.000, o hospital ficou com 500, o hospital de Sagrada Família de São Sebastião do Caí também ficou com um pedaço, o hospital Schlatter de Feliz também ficou com um pedaço, e o Hospital de Salvador também ficou com um pedaço. A gente fez uma composição, os 4 hospitais, e saímos todos nós 4 a trabalhar pelo recurso. Porém, o recurso só entrou em 2020, no começo de 2020, passou o 19 inteiro, ele entrou no começo de 2020, todo mundo sabe que nós estávamos em pandemia, e nós não conseguimos fazer. Começamos a fazer no começo deste ano, de 2021, porém, todos sabemos também que os preços dos insumos tiveram uma elevação tremenda. Só a estrutura de concreto armado que a gente fez, ela estava o orçamento em 95 mil e passou para 135. E o fornecedor disse, olha, se vocês não comprar hoje, era virada de mês, vai mudar o preço por conta do ferro e do aço. Porque a gente também, quando fez a estrutura, já fez pensando, né, toda a estrutura do hospital é assim, a gente fez pensando já na possibilidade de construir para cima depois, mais 2 pisos. Então, a estrutura do pronto-socorro está preparada para construir para ampliação depois. Provavelmente, a gente imagina que vamos deixar ali um caminho costurado, já planejado, para fazer a área administrativa do hospital.
Porque hoje, no corredor administrativo que a gente usa, na realidade é um lugar onde nós temos um projeto para instalar mais leitos de saúde mental, né? Antes até dessa demanda toda que tem hoje, né? E prova que nós estávamos no caminho certo. A gente tinha um plano de aumentar de 26 para 32 leitos, né? E ali, aquele corredor que está hoje a administração. Então, o hospital, desde que começou a andar para lá e para cá, né, ali por dentro, a gente não consegue definir um local, não tem um local para a administração. Sempre está ocupando algum lugar que a gente poderia colocar leitos, né? Então, a ideia é já deixar preparado para, no futuro, o hospital poder construir ali 800 metros quadrados, que é 400 e 400, e ter ali, então, o seu administrativo, né? Vamos lá, diretor, mas o que o cidadão deve estar pensando agora em casa? Por que o Estado ou o governo federal não concluem essa obra? O HM chegou a pedir mais um aporte para que não precisasse da campanha, em que pese que a solidariedade é legal, é bonito, mas... Olha, Reinaldo, eu não quero fazer juízo de valor. O Estado passou esse recurso através da consulta popular. O Estado tem passado milhares de reais agora dentro do programa Assistir, tem o programa Avançar para os hospitais. E vários hospitais receberam recursos para fazer aumentos, aportes, melhorias na sua estrutura. Eu não vou discutir os critérios que o Estado coloca, porque ele até hoje fez uma proposta para tirar 17 milhões ano, ou seja, toda a nossa orçamentação, e até hoje o Estado também não justificou o porquê está terminando com o hospital 100% SUS, porque é isso que vai acontecer se efetivamente o Estado aplicar o programa Assistir. Entende? Então, e o governo federal é um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complexo, porque é uma obra que já está, e para você pedir você não consegue, no governo federal, construir num hospital filantrópico. E reformar, e não é bem aquela questão. Então, a gente ficou entre esses dois momentos e também na burocracia estatal. Isso iria demorar 1, 2 anos, né, para a gente conseguir colocar em pauta. Nós fazendo uma campanha, a possibilidade de recolher recursos mais rápido, ela é muito mais premente, ela pode acontecer com mais rapidez, e nós, então, efetivamente, dentro do nosso planejamento, em março, poder abrir aquele pronto-socorro, né, que vai dar outra questão toda, melhor estrutura para a população, a possibilidade de ampliação de 2 para 5 leitos de sala vermelha, de 2 para 7 leitos de sala amarela. Nós somos uma referência para AVC no Estado, né? Nós estamos trabalhando para buscar um UNACOM, a questão da oncologia aqui para o Estado, junto com uma comissão criada aqui na última semana com o prefeito Zanata, o prefeito o Kiko ali de Portão e mais alguns atores, no sentido de fazer o processo que a gente já solicitou na Secretaria, ele andar. Então, acho que a gente quis jogar mais energia para esse tipo de credenciamentos no Ministério, porque se nós conseguir trazer um UNACOM, ou seja, um centro de oncologia para Montenegro, o recurso para isso, ele vem de todas as formas, vem do Estado, vem da União e também das empresas, e as empresas têm muito dinheiro para aportar em redes de oncologia. Então, a gente trabalhou mais para buscar apoio político para essas ações de credenciamento dos serviços e está dialogando com a comunidade, para a comunidade ajudar nós a fazer um pronto-socorro que vai ficar ali por 40, 50 anos, né? É o tempo mínimo assim, que a gente pensou de uso desse pronto-socorro. Batista, e vocês já têm recebido retornos, assim, além da BR, né, que foi a que a gente... Tem muita discussão, Lica, se tu me permite, em cima de como as empresas fazem doações. Sim, né? Se tu me permite, até eu vou colocar aqui bem rapidamente. As doações até o limite de 2% do lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, podem ser efetuadas a entidades civis, legalmente constituídas no Brasil e tal, né? Então, existe uma possibilidade, né? Infelizmente, não existe a possibilidade da pessoa física ou da empresa fazer direto na dedução do imposto de renda, né? No país, a gente ainda tem esse problema, né? Eu sonho que um dia eu vou poder tirar um pouco do meu imposto de renda e doar para uma escola, por exemplo, né? Que aí faz andar a coisa mais rápido. Mas, enfim, as empresas podem
poderão doar até 2% do lucro, né, que ela bate na base de cálculo total. Então, a gente teve já várias pessoas se movimentando, várias empresas, como é que eu faço, como é que, né? Esperamos que se tenha uma boa aderência ao projeto, né? Tanto é que a gente fez bem, deixou ele muito claro, porque ele existe, inclusive, a possibilidade, quem tem, isso já está no site do hospital, está em todas as redes sociais, essa questão da planilha orçamentária, que eu acho que ficou bem claro de que forma o cidadão está enxergando onde é que está indo o recurso, né? E ele pode até fazer opções. Bom, eu quero pagar todos os equipamentos sanitários lá do pronto-socorro. Então, ele vai doar R$ 6.477,68 e a gente vai comprar aquele conjunto que ele colocou ali. Os assentos, as bacias, o chuveiro. Ou a aplicação da pintura, ou a pintura de forros, né? Então, a gente resolveu inovar um pouco, porque nem sempre se faz assim, né? Justamente para deixar mais claro, para a pessoa saber onde ela está investindo o dinheiro, né? Que é para formatar e organizar um pronto-socorro regional. Então, eu acho que as demandas, eu acho que a partir de agora, principalmente agora, hoje, esse canal de comunicação é um canal muito visto, muito ouvido. Então, daqui, vou fazer um apelo, né, que as empresas, na medida do possível, possam efetuar suas doações, para que a gente possa terminar, né, o pronto-socorro até março e está com 70% mais ou menos das obras já. Mas essa parte aqui é a parte, realmente, é a parte que é os acabamentos e tudo, que é ali que vai essa demanda vai ser colocada. Tá, vamos supor que algum empresário esteja ouvindo agora e como é que ele procede? Ele liga para lá? Liga para lá. Liga para o hospital para falar sobre isso. Isso. Aí vocês dão toda a orientação e como é que... Justamente. E além dessa divulgação também nos meios de comunicação, vocês estão fazendo algum trabalho paralelo de ir nas empresas, de buscar? Isso aí. A gente está montando, já fui em 2 empresas, a gente está montando mais agendas essa semana, justamente para isso, para ir conversar, para ir porque é o tete-a-tete, como a gente chama, né? Leva a explicação, entrega, deixa lá. Porque o cidadão normal, em uma doação, ele abre a carteira e doa para o hospital. Mas o empresário, como é um valor, né, que é um pouco mais aí, substancial, obviamente a pessoa quer ver. E é justamente por isso. Então, a gente está solicitando agendas, já tem agendas programadas, a gente vai levar, mostrar, deixar bem claro os valores e tudo, né? Inclusive, a gente deixou claro que quem fez ali, colocamos, inclusive, o nosso funcionário, que é técnico em edificações, qual é o CRT dele, para as pessoas saberem, inclusive, que tem uma base, ninguém inventou esses preços, eu acho que custa isso, tal, não. São bases de preço, inclusive são bases dentro do CIGEM, que é a tabela do governo federal, que define mais ou menos os preços, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? São preços de mercado dentro de uma justeza. Mas a gente vai fazer uma boa de uma demanda agora para ver se consegue aderência. Eu acredito que nós vamos conseguir, por toda a credibilidade que o hospital demonstrou já durante esse período e por todos os atendimentos. Só para 11.083, só no primeiro semestre de 2021, já realizamos 643 partos. Que número expressivo isso, né? No primeiro semestre, sempre passa do 1.000. Então, esse ano, acho que vai passar bem do 1.000, né? Acho que a pandemia trabalhou bastante. 3.444 internações, né? Mesmo assim, a gente conseguiu fazer ainda no primeiro semestre 5.499 consultas eletivas, mais de 14 mil exames de imagem e mais de 90 mil exames de laboratório. Hoje, o hospital conta com uma estrutura de 165 leitos, 20 leitos de UTI, 520 colaboradores, 345 médicos pelo nosso QNES, que são muitos que circulam, né? Pessoal da emergência e tal. 12 unidades assistenciais e 22 especialidades médicas. O hospital ele tem feito o seu trabalho, eu acho que com maestria. Nós tivemos, inclusive, durante a pandemia, um dos mais baixos índices de mortalidade, que é elevado, mas que foi um dos mais baixos do Estado, que foram 24,73%. Então, teve hospitais aqui na região metropolitana que bateram na faixa dos 70% da mortalidade. O pessoal entrava na UTI já assim com pouca possibilidade. A gente, com muito esforço, muito trabalho, um corpo clínico muito importante, a gente conseguiu passar assim de uma maneira melhor, né? E nessa quinta-feira ainda ali que tem o segundo leilão, né, segunda edição do leilão virtual beneficente de arte em prol do HM 100% SUS,
artistas de toda a região, né, através da IFICA, da Amarte, Fundarte, apoio da Prefeitura, Oase, Rotary. Leilão virtual, então, nesse dia 16, quinta-feira agora, a partir das 7 horas da noite, né, o segundo leilão. Isso. Esse leilão, que foi com o apoio da IFICA, ele teve uma rodada uns dias atrás, né, e aí foi colocado para sua ampliação. Esse recurso é para a compra de algum equipamento para o pronto-socorro. Ele não vai ser usado na obra do pronto-socorro. Na edificação, mas em equipamentos. Em equipamentos, Em equipamentos. Já foi uma combinação que a gente tinha feito com o pessoal da EFICA e todos os envolvidos, né, que esse recurso iria ser disponibilizado para a compra de equipamento necessário ao pronto-socorro. Porque, na medida em que o assistir funcionar, o hospital, assim, já está se criando um consenso na mantenedora, que o hospital vai ter que abrir os 100%. A gente vai solicitar diminuir para 80% do atendimento SUS. Com isto, se for aprovado pelo Ministério, tem uma possibilidade na portaria de o hospital continuar recebendo o incentivo 100% e poder ofertar 20% de serviços de ambulatório daí que são consultas, exames e pequenas cirurgias que não necessitem de internação. Via Estado, essas? Não, Não, 80%... particular ou convênio? Particular ou convênio. 80% nós vamos atender o nosso contrato. Tá. A nossa meta é atender o nosso contrato e poder ofertar um pouco mais de serviço, principalmente particular, que na nossa região tem muito, muito. Por exemplo, cirurgias estéticas, né? Tem agenda em certos hospitais aí para março, abril do ano que vem. É verdade. E os médicos conversam conosco, né, da possibilidade. Além de vários outros profissionais que podem fazer cirurgias de hospital dia, como a gente chama, né, que até 24 horas a pessoa faz uma cirurgia e recupera e sai. Hérnia, alguma vesícula, cirurgias, alguma coisa de urologia, de traumato também é possível se fazer e a pessoa, em 24 horas, ela estar liberada. Que é isso a permissão, daí nós não podemos internar convênios e particulares, né? Esse é o movimento que a gente vai fazer com o Estado, né? Também o hospital, o hospital também está organizando para se habilitar a determinados ambulatórios que o programa Assistir coloca. Né? Aquilo que o hospital tem condições e não vai perder recursos. Eu sempre digo, o Hospital Montenegro, a vantagem dele, ele não precisa ter lucro, mas ele tem que ter resultado para ficar no 0 a 0, no mínimo. Tudo que é a mais, ou que é lucro, que a gente chama, que não é o resultado, é aplicado no sistema. Mas a gente não pode perder, não pode ficar no 0,1, né? E aí isso não... É por isso que o hospital ficou muitos anos nessa situação. Agora que a gente conseguiu dar uma equilibrada nele, nós não queremos que ele retorne para aquela condição, né? Então tá, Batista, nós agradecemos a tua participação e você conte sempre, né, com o Jornal IBA, a Rádio IBA Web, no que a gente puder. Isso faz parte da nossa história também, Com né? certeza. O IBA já vai fazer 39 anos e eu lembro das muitas campanhas que a gente participou, ou divulgando, ou também contribuindo, né, Sim. por várias vezes. Tu não estavas aí, porque tu é muito novinho, né? Não, eu já estou com 60 anos, Lica. Na realidade, eu morei muitos anos fora, mas sempre acompanhei o jornal. Sim. Então, o Jornal IBA é fantástico porque sempre teve o seu posicionamento e sempre em prol da comunidade, que não é por toda a tua presença, e também sempre muito participante na comunidade. Então, a gente sempre, quando pensa, já quer vir no IBA para que o IBA já deu o start, sabe que vai ter muita gente lendo e ouvindo e vendo, e vai fazer com isso replicar. A gente também agradece muito, qualquer coisa, qualquer informação, é só entrar em contato, que a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Temos aí mais a última notícia? Os recadinhos finais aqui, a programação de Natal é Arte Montenegro, tem hoje a cantata de Natal na Catedral São João Batista, a partir das 8 da noite, aberto ao público, com protocolos, né, máscaras, álcool gel e evitar aglomeração, né, estará lá então o Conjunto Instrumental Montenegro, o Coral Vozes, e mais o convidado, o Grupo Instrumental Blues for Brass. Então, a partir das 8 horas. E amanhã, 7 da noite, tem Natal nos bairros, com a serenata de Natal da Fundarte e do Cantilena, na Escola Maria Laurinda Leidecker, que é no bairro 5 de Maio. E nesta quarta-feira começa aqui, então, a entrevista com prefeitos da região, né, no espaço das quartas-feiras. A primeira, dia 15, agora, nessa quarta-feira, Juliana Bender, de São José do Sul.
E nós vamos encerrando com um pouquinho de atraso, mas eu acho que valeu a pena, né? 12 horas e 54 minutos, para nós colocarmos essa nova campanha do hospital. E deixamos a todos um abraço e desejamos uma semana repleta de saúde e paz. E o teu recado, Reinaldo? Boa tarde a todos, né? Aproveitem se chover, aproveitem a chuva também, não é só no sol que a gente vai ser feliz, né? Exatamente.